Fala, fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma resolução de itens da prova do PAS 3. Estamos falando do ano de 2024. No momento em que eu gravo esse vídeo, estou no ano de 2025, então foi a última prova. Só lembrando que foi a última prova do PAS 3 com a matriz antiga, tá bom? Mas grande parte dos conteúdos que estavam na matriz antiga do PAS 3 continuam na matriz nova, que é o caso de eletroquímica, que é o assunto que a gente vai abordar nos itens que a gente vai resolver nesse vídeo, beleza? Vamos resolver nesse vídeo o item 111 e o item 113, que, como eu já falei, se referem ao conteúdo de eletroquímica, que estava na matriz antiga e ainda continua na matriz nova, beleza? Se você não me conhece, eu sou o professor Vitor Piauí, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. E se você não for inscrito ainda, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de deixar um like nesse vídeo, é muito importante aqui para o canal, e ativa o sininho porque a gente está sempre trazendo resoluções comentadas de provas, a parte de química dessas provas, especialmente a prova do PAS, tá? Eu falo sem nenhuma falsa modéstia que você não encontra para o PAS resoluções de química como você encontra aqui no canal, beleza? Desde o ano de 2016 a gente tem resoluções aqui e essa vai ser mais uma em que nós vamos responder os itens relativos à eletroquímica, beleza? Então vamos lá, ó, acompanha aqui comigo. Como eu já comentei, a gente vai resolver o item 111 e o item 113. E aqui é importante eu te chamar a atenção que esse item relativo às baterias de íons lítio, elas estão nessa prova porque elas se referem especificamente a uma obra do PAS 3 que tinha lá na lista de obras até o ano passado, tá? Até o ano de 2024, que é um artigo do professor Ricardo Zorzetto, em que ele fala exatamente das baterias de íons lítio. Nessa matriz de 2025 para frente, esse artigo ele não está mais na lista das obras, então pode ser que a prova deixe de explorar um pouco esse tipo de baterias, tá? As baterias de íons lítio. Esse artigo ele entrou na prova, na lista de obras, no ano de 2020. E desde então, todo ano cai bateria de íon lítio. 2020, 2021, 2022, 2023 e agora na prova de 2024, tá bom? É super provável que na prova de 2025 para frente não cobre exatamente essa bateria, que é a bateria de íon lítio, mas é claro que ele vai cobrar baterias porque eletroquímica continua na matriz, beleza? Vamos lá para os itens, vamos começar pelo item de número 111. Eu não vou ler muito o texto, tá? A gente vai voltar no texto conforme a gente for precisando dele para poder resolver os itens, tá? E outro detalhe aqui, ó, esse texto ele se refere a outros itens, então ele é um texto mais extenso do que o pedaço que eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei só esse pedaço, que é o que diz respeito à bateria de íons lítio, melhor dizendo, que é o que a gente vai usar para responder aqui o item 111 e o item 113, tá bom? Então vamos lá, ó. Item 111. Para uma bateria, é correta a expressão EBAT igual a EC menos EA, em que EBAT representa o potencial da bateria, EC o potencial catódico e EA o potencial anódico. Pessoal, olha só, a resposta desse item 111 é certo. Esse item ele está correto. E por que esse item ele é um item certo? Porque é exatamente essa a definição do potencial de uma bateria. É exatamente assim que a gente calcula o potencial total de uma reação de oxirredução quando ela é espontânea, ou seja, quando ela é uma pilha. Então, como é que a gente faz para calcular o potencial da bateria? A gente faz exatamente o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Professor, eu nunca vi calcular potencial desta forma. É porque você não está acostumado a ver desse jeito. Você está acostumado sempre a falar assim, ó, pega o do maior, repete. Pega o do menor, inverte e soma. Tô mentindo ou não tô? Tô falando a verdade. É assim que você está acostumado a ver o cálculo de potencial. E é exatamente isso que a gente está vendo, ó. Porque a espécie que possui o maior potencial de redução é aquela espécie que vai reduzir. E é exatamente o cátodo, o polo em que a redução ocorre. Então, o E catódico aqui, ó, o potencial catódico, é o potencial do cátodo, que é a espécie, que é o local, melhor dizendo, onde ocorre a redução. No cátodo, sempre ocorre a redução.
Não importa se eu estou falando de pilha ou se eu estou falando de eletrólise. O que inverte da pilha para a eletrólise é o sinal do eletrodo. Aqui na pilha, a gente tem o cátodo como sendo o polo positivo, tá? Então, o potencial catódico é exatamente o potencial de redução da maior espécie, da espécie que tem o maior potencial, porque é ela quem vai passar pelo processo de redução. Agora, o potencial anódico é exatamente o potencial da espécie que oxida. O ânodo sempre é o polo onde ocorre a oxidação. Não importa se eu estou falando de pilha ou se eu estou falando de eletrólise. No caso da pilha, o ânodo é o polo negativo deste processo. Na eletrólise, o que vai inverter é o sinal. Então, quando eu estou falando do potencial de redução da espécie que oxida, quando eu vou fazer a conta, eu preciso inverter o sinal, já que a reação é de redução e eu estou falando de uma espécie que está oxidando. Lembra, ao inverter a reação, a gente inverte o sinal. Então, essa é uma forma de expressar o cálculo do potencial de uma bateria. É o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Por isso que este item 111 ele está correto, beleza? Deixa eu melhorar isso aqui, né? Ficou meio feio, né? Mas é isso mesmo. Ó. Potencial da bateria é o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Item 111, correto. E aí, veja só. Você pode estar se perguntando assim, professor, mas como é que eu ia saber que dentre essa prova de 2024, já que agora a matriz está mudando, né? Como é que eu ia saber que exatamente esses itens, o 111 e o 113, eles ainda fazem sentido para mim, para eu que estou me preparando para a prova do PAS 3? E aí, para responder essa pergunta, eu vou te apresentar, caso você não conheça ainda, olha só, eu vou te apresentar o meu e-book que você pode adquirir gratuitamente no link que está aqui na descrição. Lá você vai encontrar esta tabela que eu chamo de curadoria dos itens. Só para te dar um exemplo aqui, ó. Se você pega a prova de 2024, que é essa que nós estamos falando, ó. Então eu fui lá e selecionei para você quais são os itens que continuam fazendo sentido na matriz nova para a prova do PAS 3. E aí você vai observar que aqui estão, ó, o item 111, ele está aqui, e eu até inclusive destaquei qual é o conteúdo que ele faz parte, que é o conteúdo de eletroquímica, e também destaquei para você aqui, ó, o item 113, que também refere-se à eletroquímica. Então você vai observar que nessa prova você pode encontrar, por exemplo, conteúdos que não fazem parte mais da matriz do PAS 3. Não faz mais sentido para quem está estudando para o PAS 3 de 2025 para frente. Então, para você não ter que ficar fazendo itens que não são necessários ou deixar de fazer itens que são necessários para a prova do PAS 3, baixa esse e-book completamente gratuito e o link está aqui na descrição. Beleza? Então, vamos voltar aqui, ó, para a gente poder responder o item de número 113, que é este aí, ó. Ele vai falar assim, ó, na reação que ocorre em uma bateria recarregável de íons lítio, enquanto ela é descarregada, o agente oxidante é, aí ele deu aqui o nome da espécie, e o agente redutor é o, e aí deu a outra espécie. Pessoal, quando a gente está falando de uma bateria, nesse contexto aqui, a gente tem que lembrar que a bateria, ela pode se descarregar e ela pode se recarregar. Pensa exatamente como funciona no seu celular. Quando a bateria do seu celular ela está funcionando no decorrer do dia, então ela está descarregando. Conforme ela vai funcionando, ela vai descarregando, ela vai gerando energia para que o celular funcione, até que chega um momento em que essa energia que ela gera acaba. Então o que você precisa fazer? Colocar essa bateria, ou melhor, né, esse celular na tomada, para que, utilizando a energia elétrica que está na rede, lá na sua companhia energética que entrega aí na sua casa, quando você conecta lá na rede consumindo energia elétrica, aí essa bateria ela vai se recarregar. Ela vai formar novamente aquela energia para que você possa de novo utilizá-la. Então a gente está falando de uma bateria que funciona tanto descarregando quanto recarregando. Quando essa bateria está descarregando, quando ela está gerando energia para que o celular funcione, então a gente fala que este tipo de dispositivo é o dispositivo chamado de pilha. É o dispositivo que produz energia elétrica. E quando ela está recarregando, quando ela está lá gastando a energia que vem da rede, aí a gente chama esse dispositivo de eletrólise.
E nesse caso aqui do texto, ele fala exatamente do processo de descarga da bateria. É essa última parte do texto aqui, ó. Durante a descarga, os íons de lítio se movem do ânodo, geralmente grafite litiado, que é o LiX-C6, para o cátodo, geralmente um óxido de metal, como o óxido de cobalto e lítio. Então ele está falando do processo de descarga, enquanto ela está funcionando como pilha, que é exatamente o que o item 113 está trazendo. Ó. Na reação em que ocorre em uma bateria recarregável de íons lítio, enquanto ela é descarregada, então perceba que o item está em sintonia com o texto. O item quer saber sobre o momento em que a bateria é descarregada. E o texto fala de durante a descarga. Então, quando ele apresenta esta reação global aqui, o que eu vou entender? Eu vou entender que isso aqui é o ânodo da minha pilha, que é quando a bateria está descarregando. Então, ele falou que o ânodo é esta espécie aqui, ó, o grafite litiado, lítio X-C6. Enquanto que esta espécie aqui, que é o óxido de metal, como o óxido de cobalto e lítio, isso aqui funciona como o cátodo. Então, como é que eu vou fazer para marcar corretamente o item 113? Eu vou ter que lembrar do que eu acabei de te falar do item 111. O ânodo sempre é o polo onde ocorre a oxidação. Não importa se eu estou falando de um processo de pilha, neste caso de descarga da bateria, ou se eu estou falando de um processo de eletrólise, neste caso da recarga da bateria. Não importa. O ânodo sempre é o polo onde ocorre a oxidação. Enquanto que o cátodo também não importa, sempre será o polo em que ocorre a redução. O que vai inverter é que durante a descarga, o ânodo vai ser o polo negativo e o cátodo vai ser o polo positivo. Na recarga, que ela vai funcionar como eletrólise, aí inverte. O ânodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo. Então, sabendo disso, qual é a outra informação que eu preciso saber para poder gabaritar corretamente o item 113? Eu tenho que lembrar o seguinte, ó, que a espécie que reduz, ela é o agente oxidante. Pense numa coisa que a prova do PAS 3 adora cobrar, não só a prova do PAS 3, tá? Qualquer prova que tenha eletroquímica no seu edital adora cobrar agente oxidante e agente redutor. E por que ele adora cobrar isso? Porque você costuma confundir. Você pensa assim, a espécie que reduz, então ela é o agente redutor. Não, cuidado. A espécie que reduz é o agente oxidante. A espécie que oxida é o agente redutor. Professor, mas por que não faz sentido para mim? Veja só, se a espécie ela está reduzindo, ou seja, ela está recebendo elétrons, ela está recebendo elétrons de uma outra espécie. Então, para aquela espécie reduzir, ela precisa causar a oxidação da outra. Por isso que a espécie que reduz é o agente oxidante, é o agente da oxidação da outra espécie. E o mesmo vai acontecer com a espécie que oxida. A espécie que oxida perdendo elétrons, ela vai causar a redução da outra espécie, que é quem vai receber esses elétrons. Então, ao oxidar, ela está causando a redução do outro. Por isso que quem oxida é o agente redutor. Então, perceba que o item 113 está certinho, ó. Ele falou que o LiX-C6 funciona como agente redutor, é exatamente isso, ó. Já que ele falou que ele é o ânodo, ele é a espécie que oxida. Sendo a espécie que oxida, ele é o agente redutor. E ele falou que o óxido de cobalto e lítio funciona como agente oxidante. É exatamente isso. Uma vez que ele é o cátodo desta reação, ele é a espécie que reduz. E sendo a espécie que reduz, ele é o agente oxidante deste processo. Então, neste caso, o item 113 também está correto. Beleza? Ficou claro então para você? Eu espero de coração que tenha ficado claro, tá? Se você gostou dessa resolução, se você viu aí que te acrescentou, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e ativar o sininho, beleza? E eu vou te pedir outra coisa, olha só. Deixa eu te mostrar aqui, ó, que na lista de obras do PAS neste ano novo, né, na matriz nova, melhor dizendo, aqui eu até tinha colocado o artigo do professor Zorzeto, né? Mas olha só, na lista de obras do PAS 3 da matriz nova não consta mais esse artigo, tá? Esse artigo aqui, ó,
do professor Ricardo Zorzeto, que foi o que eu comentei para você, que está aí na matriz desde o ano de 2019, tá bom? Mas observe que lá na matriz, da lista de obras da matriz nova, você tem esse texto aqui, ó, o texto de número 2, Galvani e Volta, um embate elétrico, que tem tudo a ver com eletroquímica. Então, assim como ele ficou muitos anos cobrando lá o artigo do professor Zorzeto associado com a eletroquímica, pode ser que ele faça isso de 2025 para frente. Então, se você se interessar, se você precisar que eu faça um vídeo analisando esta obra e trazendo possíveis pontos de cobrança, você deixa aqui nos comentários que, se tiver demanda, eu vou fazer com certeza, com todo prazer. Beleza? Nesse momento só me resta agradecer imensamente a sua atenção. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu demais e até lá!